nessa cultura de startup é errar com o menor custo possível, né? Então, coloca ali um orçamento, vamos gastar, sei lá, 30 mil para fazer esse teste. Deu certo, não deu certo, tudo bem. Acabou ali, foi essa perda, né? Porque todos esses conceitos, né, startup, investimento, como eu desenvolvo uma solução, tem muito material. A gente pode ler, assim, um monte. Mas quando você começa a fazer, de fato, você vê, putz, o buraco é bem mais embaixo, né? Normalmente é mais difícil do que a gente imagina. Muito mais. E não são... quando você tá lendo ou tá vendo algum vídeo, tentando entender, você vê alguns conceitos e fala, putz, isso vai ser difícil. O conceito complexo normalmente não é o difícil. O conceito muito simples normalmente é o difícil de fazer. Quando você vai estar falando de desenvolvimento do produto, a parte fundamental para você desenvolver um bom produto é conhecer quem vai usar o seu produto, né? O que ele está precisando, o que ele vai estar usando. Fala com 100 pessoas, né? Conversa com 100 pessoas sobre um produto, sem falar o que é, sem criar algum viés, entendendo realmente o que a pessoa precisa e tentar de alguma forma tirar a ideia da sua cabeça, colocar no papel, conversar com o seu time e aquele time conseguir tirar aquela ideia do papel e conseguir entregar um produto, entregar uma solução. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico, formado aqui na USP, em São Paulo, fundador do HackMed, uma empresa que tem por objetivo fomentar a inovação e o empreendedorismo na área da saúde. Esse podcast tem o intuito de conversar com pessoas que atuam no mercado de saúde, futuros profissionais do mercado, sobre inovações, tecnologias, desenvolvimento de carreira e tudo que permeia aí esse mercado da saúde e as tendências que a gente tem visto aí para os próximos anos. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores aqui do podcast, a Manoli, que cedeu espaço aqui para a gente gravar hoje, e também a Unicred, que é uma das grandes apoiadoras aí de todo o nosso movimento de fomento à inovação na área da saúde. O episódio de hoje a gente trouxe dois convidados aí, dois jovens empreendedores que estão empreendendo no setor de saúde, apesar de não serem de formação na área da saúde. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que eles vieram parar aqui nesse mercado, o que eles estão fazendo hoje, né, para, enfim, das soluções que eles estão implementando no setor, o impacto e a visão deles de futuro também. Então, obrigado, João e Vitor, por estarem aqui com a gente hoje. São fundadores da Lonvi, uma startup que nós aqui, inclusive, no HackMed investimos e apoiamos. E eu vou deixar vocês se apresentarem também, contar um pouquinho da história de vocês. Então, obrigado por aceitar o convite. Bem-vindos ao HackMed Podcast. Bem, obrigado pelo convite, é uma honra para a gente estar participando aqui. Bem, me apresentando rapidinho, apresentando um pouco da Lonvi. Eu sou o João, meu nome é João Matheus, eu sou um dos fundadores da Lonvi. Contando um pouco de mim, eu sou formado em engenharia mecatrônica. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com robôs, setor aeroespacial. Então, fiz engenharia mecatrônica, fiz ênfase em ciência da computação durante a graduação. E era bem nerd, gostava bastante dessa área de desenvolvimento, de hardware, de eletrônica. Cheguei a trabalhar uma época, no meu estágio, trabalhei numa indústria de drones, mexia com a parte de controle de voo. E achava isso muito legal, gostava, mas quando eu comecei a trabalhar, vi que não era por aquele caminho que eu queria seguir, eu queria fazer outras coisas. Isso tudo lá na USP São Carlos? Na USP São Carlos, isso. Eu fiz engenharia na ESC, né, que é a Escola de Engenharia de São Carlos, e ênfase no ICMC, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação. E aí vi que não queria seguir exatamente para essa área da engenharia, ficar na indústria. Foi mais ou menos na época da pandemia também. E aí, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente participou do primeiro evento de vocês, o Hackathon, o HackMed Hackathon, lá de 2020. E aí foi muito legal, foi uma experiência muito legal que colocou, assim, participou eu e alguns outros colegas da faculdade, colocou a gente em contato com o que era o setor da saúde, os desafios que tinham, o que dava para fazer. E aí foi uma oportunidade muito legal de conhecer outras pessoas que estavam totalmente fora da minha bolha, né, ali, tecnologia, engenharia, e ver o que dava para fazer. E aí, conhecendo os desafios, conhecendo um pouco do setor, a gente viu que tinha muita oportunidade, tinha como construir tecnologia que tinha algum propósito real. Então, eu fui conversando com mais pessoas, né, o Victor, o William, que hoje são meus sócios, para construir alguma coisa nessa área, alguma coisa que tivesse ali um resultado legal, que motivasse mesmo a gente a trabalhar. Então, terminei engenharia em 2021, minha colação foi em 2022. Também entrei no mestrado, né? Eu faço mestrado em ciência da computação, focado na área de inteligência artificial.
porque eu gosto bastante dessa área, tenho desenvolvido e isso condiz bastante com o desenvolvimento da Lonvi, o que é necessário, o que a gente tem feito, então é um pouco da minha formação. Na USP São Carlos também. Faço na USP São Carlos também. E você está com quantos anos agora, João? Eu tô com 24. 24 anos. E só para antes do Vitor se apresentar também, falar um pouquinho sobre o Hackathon, né, que talvez as pessoas não entendam esse conceito. Para quem não sabe, Hackathon é um evento ali de curta duração, de 2, 3 dias, em que a gente traz profissionais e estudantes de várias áreas para tentar resolver problemas reais, no nosso caso aqui no setor da saúde, né? Então tem esse nome porque vem daquele conceito de hackear, né? De encontrar falhas no sistema e, a partir disso, desenvolver alguma solução. No final desses 3 dias, os competidores têm que apresentar um projeto de inovação, uma startup, e tem uma banca avaliadora que dá a premiação para os melhores projetos. Vocês chegaram a ganhar aquele hackathon? A gente ganhou, a gente foi da categoria terceira idade e reabilitação. Aí, na época, foi um grupo de 8 pessoas, 5 pessoas vieram juntos, né? Nós estávamos lá, tudo da mesmo grupinho da faculdade. E aí aqui a gente conheceu uma doutoranda em terapia ocupacional e gerontologia, que era a Maria. A gente conheceu o Eduardo, que é médico, e ele trabalhava com ciência de dados. Acho que ele até participou de alguns eventos com vocês depois. Sim. E o Rafael, que trabalhava com tecnologia assistiva. Então, esse grupo, a gente, na época, pensou numa solução para dar suporte para cuidador. Foi aí que a gente conheceu também, inclusive, a área que hoje a Lonvi atua. E a gente ganhou o primeiro lugar com essa solução. A ideia era dar suporte para que o cuidador formal, mas não institucionalizado, ele conseguisse dar um atendimento mais coordenado para o paciente idoso. Aí a gente ganhou nessa categoria, né? Eram 3 categorias: saúde mental, eu não lembro qual que era a Cuidados cirúrgicos. Era cuidados cirúrgicos que estava junto, acho que algum outro. Era saúde mental, cuidados cirúrgicos, terceira idade e reabilitação. Isso. E a outra era telemedicina e... Isso, era telemedicina. Que foi antes da pandemia, né? Então foi assim, um mês antes de estourar a pandemia, de começar a dar lockdown, então tinha telemedicina, tinha tudo isso, foi engraçado, né? Do nada começou a ter um monte de problema, um monte de demanda das soluções, então foi curioso, né? O time. O time foi realmente bem curioso, assim. E aí, Vitor, fala um pouquinho de você também, cara, se apresenta aí pro pessoal. Olá, pessoal, meu nome é Victor, obrigado, Cauê, pelo convite. Eu tenho 29 anos, sou do interior do Paraná, e eu acho que o meu perfil, a minha trajetória até a faculdade foi bem parecida com a do João, então sempre gostei da área de exatas, também fiz engenharia mecatrônica, entrei 4 anos antes, né? 4 anos antes. 4 anos antes, entrei em 2013. E assim, eu gosto de falar que eu tentei ser um engenheiro raiz, né? Eu trabalhei no chão de fábrica, fiz projetos em laboratório de robótica, mas eu gostava muito da área de negócios, da área de economia, finanças, então fiz cursos nessas especialidades. E desde que eu saí da faculdade, eu trabalhei no Nubank, consegui trabalhar no Ebanks também, que são 2 das maiores fintechs do país, né? São unicórnios, valem mais de $1 bilhão. E lá eu aprendi muito sobre modelagem financeira, como uma empresa se sustenta, conceitos básicos de finanças corporativas, e isso eu acho que ajuda muito a gente, desde o comecinho na Lonvi também, no nosso planejamento, gestão do caixa. E eu acho que, sendo muito sincero, nunca imaginei que ia empreender na área da saúde. Né? Não tinha experiência nenhuma, mas eu sempre fui um empreendedor órfão de ideia. Eu queria sempre empreender, ainda mais depois de ter passado pelo Nubank, pelo Ebanks, que tem histórias incríveis de fundação, né? Os 2 são trios de fundadores. E, né, vivendo toda aquela atmosfera, eu sempre tive vontade de empreender. E aí, depois que o João ganhou esse hackathon com os colegas, aí ele foi avançando, né? Queria continuar com aquela ideia, desenvolver cada vez mais. Ele me pediu ajuda, né, principalmente na parte financeira, modelagem de negócios. E aí eu conheci o João na faculdade. A gente fez projetos juntos na área aeroespacial. Um grupo muito legal chamado Zenit. Então a gente fazia sondas estratosféricas, né, que voavam com balões estratosféricos, projetos de nanosatélites, nada a ver com a área da saúde. Nada a ver. E lá que eu conheci o João e o William também, né, o nosso terceiro sócio. E desde então eu vi que eram pessoas brilhantes. E aí quando o João, eu já queria empreender, quando o João me veio, né, contando mais da ideia e tal, eu também não sabia muita coisa sobre o setor da saúde, mas eu me animei muito, a gente começou a desenvolver. E aí desde então, né, desde metade de 2020, a gente entrou de cabeça no setor, estudou bastante, perdi a conta já de quantas empresas e pessoas especialistas a gente já conversou, já entrevistou, validou as nossas soluções, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco.
Então, assim, hoje o nosso foco estamos full time na empresa desde 2021, começo de 2021. Comecinho de 2021, então mais de 2 anos. A gente bateu muito a cabeça né, batemos em várias paredes ao longo do caminho. Isso a gente pode falar depois também da pivotagem, né, de que acontece com toda startup. Mas eu acho que agora a gente tem um produto assim, bem escalável, achamos o nosso mercado, um mercado que está crescendo no Brasil, que é o de atenção domiciliar, precisa de muita tecnologia. E eu acho que o nosso forte hoje é a questão da tecnologia para a área da saúde, né? Perfeito. Eu quero dividir esse podcast em acho que 2 ou 3 partes aqui para facilitar o pessoal que está acompanhando. Talvez uma primeira parte a gente fala um pouquinho sobre alguns conceitos importantes desse mundo de startups, que o pessoal nem sabe, às vezes nem sabe o que é uma startup, né? Então, acho que é legal a gente ir para algumas definições que acho que é importante a gente compartilhar. E depois, numa segunda parte, eu queria trazer um pouco da visão de vocês sobre o perfil de empreendedor na área da saúde, como é que... Tem muitas pessoas que acompanham a gente que são da área da saúde, mas tem gente que não é. Então, como é que vocês veem essa multidisciplinaridade? Aí depois eu quero explorar um pouco isso da questão da carreira no empreendedorismo na saúde. Perfeito. Então, vamos começar nessa primeira parte falando sobre alguns conceitos, assim. Startups, assim. Como que vocês definiriam, se pudesse falar assim, o que é uma startup para vocês aí? Uma pergunta difícil, né? Porque a gente vê muitos erros de conceito, não sei se erros também, mas tem um livro famoso do Eric Rice, que é Startup Shooter. Então, em teoria, uma startup é um arranjo que desenvolve soluções num modelo de negócio incerto e que tem um alto potencial de escalabilidade. Então, é uma solução que ela pode escalar muito, né? Atender milhões e milhões de pessoas, com um custo que não cresce de forma exponencial também. Só que num modelo de negócio que às vezes você não sabe se vai dar certo. Então é ali onde está o risco, né? A partir do momento que você encontra essa solução, começa a vender e você tem ali uma estabilidade, você não precisa criar nenhuma inovação, você já validou que aquelas inovações elas dão fit com o mercado, elas fazem sentido, elas são vendíveis e elas funcionam, teoricamente, né, pelas definições deixaria de ser uma startup, mas hoje a gente vê muita associação de startup com uma empresa com uma cultura diferente, com uma cultura de inovação, né? O Nubank, se a gente for ali na definição, deixou de ser startup há muito tempo, né? Mas o pessoal ainda fala, é uma startup de uma fintech brasileira. Então, assim, eu não sei se e precisa também ter uma definição correta, mas eu vejo que seria isso, né? Uma empresa com uma cultura diferente, orientada à inovação, que está focada em resolver problemas reais, resolver problemas novos que não são atendidos ainda e que tem esse potencial de escalar, né? Não atender uma fatia de mercado grande sem precisar crescer, sem demandar muito tempo para realizar esse crescimento, né? Acho que minha visão do que seria uma startup seria mais ou menos nessa linha. Eu gosto bastante desse conceito que você trouxe e acho que talvez complementando a isso, essa visão de sempre estar melhorando. Acho que isso é um pouco do conceito da startup, está sempre se atualizando, né? Então, sim. Você nunca chega no ponto final, né? Acho que isso é um pouco do conceito do Lean ali. Você está sempre aprendendo e aperfeiçoando. Se você acha que já chegou no ponto final ali, provavelmente já está atrasado. Exato. Já mudou o mercado, já mudou as demandas e você está para trás, né? Então, acho que esse conceito é legal também de startup. E aí eu acho que, entrando mais a fundo, acho que você falou um pouquinho de escalabilidade, né? Que eu acho um conceito importante também, de você crescer... o custo não acompanha proporcionalmente ao tanto que você cresce, né? Por isso está em um determinado momento você cresce muito mais rápido que o custo para gerar isso. E acho que é importante dizer que startups, normalmente, elas precisam de um suporte inicial para crescimento, né? É difícil você pegar uma startup que no início já gera uma receita a ponto de conseguir manter aquele negócio. E aí entram algumas terminologias que a gente fala muito aqui também no HackMed, que vem por conta dessa característica da startup de precisar de um investimento em fases iniciais. E aí eu queria a ajuda de vocês para a gente definir alguns termos sobre isso, né? Acho que o primeiro que todo mundo sempre fala é o conceito de investimento anjo e venture capital, assim. Como que vocês enxergam hoje essas definições? Acho que vamos fazer a cronologia tradicional de uma startup, né? Toda startup, querendo ou não, ela começa no bootstrapping, né? Então, eu e mais alguns sócios, amigos normalmente, que ainda não são sócios, né? A gente quer desenvolver um projeto, quer desenvolver uma ideia. E aí a primeira coisa a fazer, além de tudo que o HackMed ensina, né? Nos materiais de encontrar o problema, como validar a solução, etc. Isso é outra discussão.
Mas antes disso é necessário fazer um orçamento do que você precisa para o time seguir, né? Então, se você está falando de por exemplo, uma biotech, que vai desenvolver uma startup que nasce dentro da academia, de um projeto de doutorado, por exemplo, você tem que ver os recursos que você precisa para transformar aquilo num produto. E aí também é uma visão meio de longo prazo, porque tem que validar a pesquisa com a Anvisa, né? Tem que fazer vários experimentos laboratoriais. Agora, no nosso caso, por exemplo, é tecnologia de software, né? As tecnologias digitais. Beleza, a gente está aqui, os amigos, vamos criar um negócio. Quanto tempo a gente consegue colocar uma solução que gere receita? Quanto tempo, que recursos a gente vai precisar? Vai contratar tal ferramenta, tal solução? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre perfil do empreendedor na área da saúde, né? A gente já conversou com vários grupos que não tinha ninguém da área de tecnologia. Fisioterapeutas, médicos que queriam empreender, enfermeiros. Então, esse tipo de perfil ele vai precisar de parceiros de tecnologia, software house, fazer alguma parceria com uma empresa que desenvolve. Então, tudo isso vai ter um custo. Então, a primeira coisa é elencar todos esses custos, custos administrativos, burocráticos, abrir a empresa, né? Tem que ter ali um contrato social, todas aquelas etapas. Então, essa é a primeira etapa, o bootstrapping. Então, quanto dinheiro a gente precisa? E esse normalmente... São os próprios sócios colocando o dinheiro deles para o negócio começar. E não necessariamente colocando o dinheiro fisicamente, né? Às vezes vou trabalhar aqui por 4 meses, eu vou dedicar tantas horas e isso é um investimento também, né? Você podia estar trabalhando em outro local, estar trabalhando de alguma forma. Então, esse bootstrapping é o que eu vou estar empregando de recursos, de tempo financeiro, de pessoas, de viagem, de todo o conjunto de recursos para começar aquilo, né? Tirar aquela ideia ou tirar a ideia da cabeça e colocar no papel, pelo menos, né? Aí depois de tirar do papel e colocar em prática, aí pode, se quiser continuar aí falando dos investimentos. Isso, aí tem a etapa, e tem startups até hoje, grandes startups que rodaram só no bootstrapping. Isso são exemplos também fantásticos, né? Mas isso é um caso bem... quando os fundadores têm recursos, né, para manter também toda essa estrutura. A segunda etapa, o pessoal normalmente chama de FFNF, né, Family, Friends and Fools, né, que são os amigos, a família e os tolos, né, na expressão em inglês, que são as pessoas que acreditam em você naquela primeira etapa. Né? Então, às vezes, beleza, a gente agora já tem aqui um MVP, que nada mais é do que um protótipo funcional, que você consiga demonstrar o que você quer fazer, né, com a sua solução. Mas agora a gente precisa de recursos para vender, para marketing, etc. Então, essa é o que o pessoal normalmente convenciona como a segunda etapa, FFNF, né? E aí a terceira começa realmente grupos mais estruturados. Então, aí entra o pessoal do investimento anjo, que normalmente são grupos, pode ser um investidor ou pode ser mais de um grupo, né? Que normalmente são pessoas que têm recursos, já têm ali uma carreira consolidada, e querem investir, né, como realmente um ativo de investimento em inovação, em startups. Então, com o objetivo de daqui a alguns anos ter um retorno desse investimento, né, que a gente chama no exit. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Exatamente. E só na área de investimento anjo, além do retorno, óbvio que é um dos objetivos principais do investimento anjo, mas a participação também, né, porque na parte do investimento anjo, que é muito no início da empresa, então você está construindo, está desenvolvendo muita coisa. Os investidores, em todos os estágios, fazem parte, mas no investimento anjo fazem muito mais parte da criação. Porque a gente tem uma hipótese, né, do que a gente vai fazer. Então, tem uma hipótese de problema, uma hipótese de solução, tem um protótipo de como isso vai funcionar. Mas não se sabe ainda se isso vai funcionar direito, se vai vender bem, como que vai funcionar. Então, além da expectativa de retorno daquele investimento, também da expectativa de contribuição, né? A gente vê isso bastante forte na parte de investimento anjo. Eu sou um profissional dessa área, seja de saúde, seja de tecnologia, seja logística, e eu queria ver uma solução para isso. Eu trabalho aqui há 20 anos, tenho esse problema. Então eu investiria nisso porque eu sei que vai dar retorno, eu sei que uma solução para isso pode trazer algum retorno no futuro, mas eu também eu tenho esse problema, eu quero ajudar, tá aqui esse problema, eu queria ajudar a resolver. Então, além da expectativa de retorno financeiro, também tem a expectativa de participação, né, de entrega de algum resultado, de criar alguma coisa, porque querendo ou não, o investidor anjo, pelo menos nessa primeira etapa, ele é fundamental para a construção da empresa, da construção do modelo de negócio e do desenvolvimento da empresa nesses passos iniciais. E aqui tem outra expressão que o pessoal usa bastante, o setor de inovação, que é o smart money, né? Então, é exatamente isso que o João colocou. Não é só o dinheiro que o investidor está aportando. Ele, às vezes, consegue abrir portas numa instituição que aceite aquela solução, fazer um teste, portas comerciais, realmente, novas oportunidades de negócio.
solução de desafios, né? Então, a gente mesmo, os nossos investidores anjo, trouxeram várias ideias do setor da saúde, de desafios, uma visão até de dentro de instituições da saúde que ajudam, né, na nossa visão estratégica também. Então, essa questão do Smart Money é muito importante e acho que essa fase é realmente onde é mais sensível, né, o impacto disso na startup. Poucas ações têm muito resultado, né? Depois você vai... Não que não é necessário, mas eu acho que é mais nichado, né? Eu preciso de alguém para dar suporte na parte financeira, na parte de operações. Aqui no começo tudo é muito junto, né? Então qualquer ideia, qualquer suporte ali gera grande impacto na operação da empresa como um todo. E é justamente nesse ponto que nós aqui no HackMed entramos, né? A gente montou um grupo de anjos, para o pessoal que não acompanha, não conhece a gente ainda. A gente criou aqui no HackMed justamente um grupo para investir em startups early stage, que a gente fala nessa fase inicial, justamente nesse momento em que elas estão validando o modelo de negócio e tentando aí conquistar os primeiros clientes, primeiro mercado, né? Encontrar ali o que a gente chama do PMF, né? O Product Market Fit, que eu acho que é o próximo termo que a gente vai explorar um pouquinho, que tem a ver com a próxima fase também do investimento, né? Então, se você também está acompanhando a gente, tem interesse em conhecer mais desse mundo de startups, de tecnologia, ser um investidor nessa área, aqui no HackMed a gente também tem todo um braço aí de acompanhamento, investimento. Sigam a gente nas redes sociais aí, que vocês vão ficar sabendo também de novas oportunidades para quem está querendo conhecer mais desse mundo, que é profissional de saúde, tem experiência no mercado, mas nunca descobriu como é que pode ter acesso a esse tipo de modalidade de investimento e nem como que pode trabalhar também em empresas de tecnologia no setor. Então, se inscreva aí depois nas nossas páginas e a gente entra em contato. Bom, vamos lá então, próxima fase aí depois do investimento anjo. Normalmente, e assim, a gente está falando aqui como se fosse um livro de regras, mas isso não está, né, escrito em pedra. Cada startup tem as suas situações. Mas normalmente a etapa seguinte é o seed, né, que é o termo em inglês, que nada mais é do que semente. Então você está realmente cultivando a semente da startup para ela florescer, né? Então, nessa etapa, normalmente a startup já validou o produto, já validou a dor, ela já descobriu bem o mercado, para quem ela vai vender, já tem cases de sucesso, então ela já aplicou a solução e nenhuma solução nunca está completa. Você, novamente o Nubank como exemplo, o aplicativo está constantemente mudando, lançando novos produtos, né? Então nenhuma solução está sempre completa, né? Finalizada. Mas nessa etapa você já tem realmente um protótipo que já consegue escalar e aí as dores da startup começam a ser outras. Como que eu vou crescer mais rápido, né? Como que eu vou ter um outro diferencial competitivo? Como que eu vou ter um alcance maior de marketing, por exemplo. Aí entram outros tipos de investimento, não é tanto mais no produto em si, né? Então essa é a etapa de seed que o pessoal chama, colocando em valores, também varia muito em relação ao mercado, em relação ao país em que você está, mas aqui no Brasil, pelo menos, o que a gente tem visto, o seed começa pouco abaixo de R$1 milhão até 2, 3 milhões de reais. Como eu falei, tem situações que às vezes são um pouquinho abaixo, um pouco acima, mas esse normalmente é o escopo do investimento seed aqui no mercado de startups, né? E em seguida a gente tem as séries, né, que a gente vê Series A, Series B, Series C. Eu acho que o limite que eu já vi foi Series D, talvez, porque aí começa a ficar mais raro. São investimentos que aumentam em cada aporte, no valor financeiro. Mas vai ficando mais raro porque aí começa a questão do exit, né? Começa eventos de liquidez que o mercado chama. Então, às vezes a startup é comprada por uma empresa tradicional, né, digamos assim. Então, vamos sair da indústria da saúde. Eu tenho aqui uma startup de logística, por exemplo, e uma empresa de caminhões gostou do nosso modelo de negócios e adquire a empresa. É um exit. Você vendeu a sua empresa, os sócios podem ficar ou não, tem várias opções, né? E tem a opção de saída do capital, abertura do capital na bolsa, né? Seja a bolsa de valores brasileira, bolsa de valores americana, Nasdaq, NYSE. E esse eu acho que é uma das grandes metas e sonhos de qualquer empreendedor, porque você realmente está conseguindo capital do mercado, você já validou muita coisa, o seu nível de auditoria, escrutínio do mercado aumenta consideravelmente, mas também é um comprovante de que a startup deu certo, né? Então, é o famoso IPO. O IPO, exatamente. IPO, né, na sigla. Então, esses são os eventos de liquidez que a gente chama. Porque, querendo ou não, falando agora na estrutura de capital,
o empreendedor na startup, ele não tem liquidez, né? A gente vê, às vezes, os aportes, valores milionários, mas, na verdade, não é que está entrando para o bolso do fundador. Está entrando para crescer algo que vai ter um valor muito grande no futuro. E a liquidez, pessoal, para quem não conhece, é justamente isso. É a capacidade de você pegar aquele dinheiro e colocar no seu bolso, né? Dinheiro que... Né, utilizar de alguma forma. Exato. Então, a gente fala que startup tem baixa liquidez justamente por isso. O dinheiro que está lá, ele só vai chegar na mão do empreendedor quando ele sair do negócio, né? Quando ele vender a participação dele para alguém, ou seja, numa bolsa de valores que o público geral pode comprar, ou um outro comprador numa que a gente chama de um M&A, né? Numa aquisição ou numa junção com uma outra empresa que adquire a sua participação. Uhum. E é importante falar também que nessa series, desde o seed até as séries, né? Série A, B, C, o alfabeto vai aumentando conforme o valor aumenta. Aí entram os fundos de VC, Venture Capital, né? Então, esses fundos, até falando da questão da liquidez, às vezes eles investem no seed com um prazo esperado de 5 anos para ter aquele retorno. Eles sabem disso, o mercado funciona assim. Então, por isso é importante ter essa noção também da liquidez, que é um investimento que demora para amadurecer, né? Então, e aí entra esses fundos de VC que o pessoal chama, que são Venture Capital. Eu acho que isso é importante principalmente para quem está querendo começar a investir nessa modalidade, né? E não conhece muito bem. É um dinheiro que a gente fala que não pode ser aquele dinheiro que você vai precisar no dia seguinte, né? Se você precisar desse dinheiro, você está ferrado, porque o retorno dele é isso, pelo menos 5. Acho que no Brasil, na saúde, você pode esperar 7 a 10 anos, às vezes, até para ter o retorno daquilo. Depende do nicho, né? Exatamente. Uma parte de tecnologia pode ser mais rápido, mas, por exemplo, biotech, que ele citou o exemplo, pode ser muito mais, né? Quanto tempo demora para regular uma nova droga, né? um novo medicamento, um novo tratamento. E aí tem um potencial de retorno muito grande, se você considerar que você colocou ali no começo da empresa, quando valia, sei lá, menos de R$1 milhão, e de repente, daqui a 5 anos, está valendo, sei lá, 200 milhões, né? Numa startup que, óbvio que não são todos os casos, né? São raros também os casos que crescem tanto assim. Sim. Mas se você tem um investimento desse, já compensa muito todos os outros que você, em teoria, perdeu ali. É um pouco dessa filosofia que o Venture Capital usa muito, né? Sim. E só tomar esse cuidado para o pessoal que está querendo investir em startups. Não é um dinheiro que você vai ver por um bom tempo, então tem que tomar muito cuidado. Também, às vezes, você não vai ver, né? Também e às vezes tem um risco de isso. perder o dinheiro, né? Exato. Então não pode ser um dinheiro que você precisa. Se precisar, só daqui 5 a 10 anos e talvez você nunca mais veja ele. Então, tem que estar acostumado com esse risco. Acho que é um investimento de maior risco, assim. Investir em negócios, né? Você está assumindo muito risco. Essa visão que vocês têm hoje, né? A gente falou um pouco sobre conceitos de startup e tudo mais. Isso já estava claro para vocês quando vocês começaram? Vocês já tinham estudado sobre isso? Já era algo que vocês foram aprendendo? Como é que foi essa jornada aí? Foi bastante tentativa e muito mais erro, né? A gente tentou várias coisas e foi aprendendo muita coisa ao longo do caminho. Assim, é interessante ver o que a gente pensava em 2021, o que a gente pensava em 2022, o que a gente já pensava em janeiro desse ano e pensava agora no final do ano, né? Assim, uma coisa que sempre foi clara, e isso é legal a gente analisando assim, cultura do que a gente está desenvolvendo, a gente sempre quis fazer alguma coisa que fosse útil e desse bastante orgulho de ter feito, né? A gente, né, não quero desmerecer nenhuma solução nem nada do tipo, mas a gente queria fazer alguma coisa que tivesse um impacto realmente positivo, que ajudasse as pessoas de uma forma positiva, fosse uma coisa que a gente tivesse orgulho de falar. Isso é muito importante, tudo que a gente vai fazer a gente sempre foca nisso. E aí, né, para deixar isso mais claro, hoje nas nossas soluções, a gente está lá na ponta com quem cuida do paciente, ele vai conseguir avaliar o paciente, vai conseguir dar suporte. Então a gente vê isso como uma coisa que orgulha a gente, né? A gente não queria fazer uma solução que às vezes fosse muito centrada em pagamentos, ou somente centrada em pagamentos, ou que fosse alguma coisa que ajudasse, que tem muito valor, é útil, mas não era nossa pegada, né? A gente queria realmente ter um impacto na vida das pessoas que estão utilizando a solução. Então isso sempre foi claro, isso a gente sempre tentou manter e está tentando construir coisas que realmente tenham esse impacto, que ajudem pacientes no final do dia. Então, isso sempre teve claro. Agora, startup, como fazer, como construir, isso mudou assim, muito ao longo do tempo, né? E aí eu acho que é um pouco também do momento de cada sócio, das experiências. Eu sou muito novo, eu tenho 24, quando eu comecei eu estava com 20. Quando eu participei do Hackathon, eu estava com 20 anos. Então, tive poucas experiências profissionais fora da Lonvi. Então, isso ajuda no caminho que a gente segue, né? Como
tinha errado em poucas coisas, apostei em coisas que às vezes poucas pessoas apostariam, né? Algumas deram retorno, outras não deram. A gente tentou muita coisa, a gente tinha bastante gasto para fazer. Vamos tocar 2 projetos aqui, vamos ver qual que vai sair melhor. Então a gente fez muito disso, um pouco por conta da filosofia nossa de querer ter ali um retorno e também pela disposição, né? O William, que é o outro sócio, tem a minha idade também. O Victor é um pouquinho mais velho, mas também ali do grupo, né? Então a gente tinha esse pensamento. E aí de startups a gente foi aprendendo ao longo do caminho. A gente participou dos programas do HackMed. Então a gente aprendeu bastante sobre esses conceitos, né? O que é um seed, o que é um investimento anjo. Mas esse aprender é um aprender bem na prática, porque, beleza, a gente pode ficar aqui 2 horas, ter uma aula sobre valuation, por exemplo. Valuation é quanto a empresa vale para você pegar um investimento, né? Então, calculei aqui, minha empresa vale 10 milhões. Eu preciso de 1 milhão, então vou ter que dar 10% da empresa, convencer alguém de que aquela empresa vale 10 milhões, né? Dá para fazer isso conceitualmente, não é tão complexo, né? Você pode mostrar um fluxo de caixa, pode mostrar isso, mas o que a gente mais aprendeu, né, nesse tempo foi o prático, né? Porque aquele ditado que a planilha aceita tudo é muito real. A gente pode calcular como que a empresa vai crescer nos próximos 3 anos, colocar quem a gente vai contratar, quanto que vai pagar, quanto que vai ter de receita, mas isso não passa de hipótese, né? Então, a validação daquelas hipóteses, o feeling, né? Isso aqui vai dar certo, isso aqui é uma premissa correta, né? Será que eu consigo vender tudo isso? Ou será que esse número que eu coloquei não é muito pouco em vendas? Será que o desenvolvimento dessa solução vai custar só isso? Então, eu acho que isso foi o principal aprendizado que eu hoje, talvez eu mude de ideia no próximo ano, talvez eu não mude, mas é diferente de quando eu comecei. Hoje eu vejo que esse aprendizado, né, do que é um valor correto, o que não é muito na prática. Não vejo assim você fazendo um curso ou falando, vou ler esse livro e agora eu sei fazer, sabe? Eu não acho, pelo menos hoje, não acho que isso seja possível, é somente fazendo, errando, e aí a ideia em startup, e nessa cultura de startup é errar com o menor custo possível, né? Então, a gente faz poucos testes, testes pequenos, testes controlados, coloca ali um orçamento, vamos gastar, 30 mil para fazer esse teste. Deu certo, não deu certo, tudo bem. Acabou ali, foi essa perda, né? Então, acho que isso são coisas que a gente tem desenvolvido para aprender a fazer isso, né? Porque todos esses conceitos, né? Startup, investimento, discovery de produtos, como eu desenvolvo uma solução, tem muito material. A gente pode ler, assim, um monte. Mas quando você começa a fazer, de fato, você vê, putz, o buraco é bem mais embaixo, né? Normalmente é mais difícil do que a gente imagina. Muito mais. E não são... quando você está lendo ou está vendo algum vídeo, tentando entender, você vê alguns conceitos e fala, putz, isso vai ser difícil. O conceito complexo normalmente não é o difícil. O conceito muito simples normalmente é o difícil de fazer. Quando você vai estar falando de desenvolvimento do produto, a parte fundamental para você desenvolver um bom produto é conhecer quem vai usar o seu produto, né? O que ele está precisando, o que ele vai estar usando. Fala com 100 pessoas, né? Conversa com 100 pessoas sobre um produto, sem falar o que é, sem criar algum viés, entendendo realmente o que a pessoa precisa. E aí a gente também, nós não somos originais da área de saúde, né? Então eu sou engenheiro. A visão do que é, como funcionam as coisas é muito diferente, né? Nosso público principal hoje são técnicos de enfermagem, enfermeiros e cuidadores. É uma bagagem assim absurdamente diferente do que a bagagem que a gente tinha até começar a Lonvi. Então, eu acho que nessa jornada, né, como que é aprender, como que foi aprender, foi fazendo, foi conversando com as pessoas e realmente tentando, se preocupando mesmo com o que ela está falando, né? Não é, eu preciso coletar essa informação, então eu vou fazer essa pergunta, Cauê, como faz isso? Você vai me falar e acabou, né? Fala, Cauê, faz aí, mostra como funciona. Pode abrir, clica ali. O que você faz? Onde você clica? Onde você coloca essa informação? Aí se a pessoa toma alguma decisão, tem algum raciocínio ali, por que você fez isso? Esses detalhes, falando assim, né, como eu falei, parece muito simples, mas fazer isso na prática, colocar um produto, levando em conta tudo isso, é muito difícil. E analisar todas essas informações, às vezes, é muito complicado também. É muito subjetivo. Exato. Uma pesquisa qualitativa que a gente fala, né? Não é tão quantitativa. Você não vai soltar um formulário e ter a resposta da solução da... Vou mandar esse forms aqui para 1000 pessoas e aí eu vou ter a ideia de startup perfeita. E além da coleta da informação, né? Que isso é a primeira parte. A gente tem que depois processar isso, né? Falar, não,
beleza, entendi o que precisa, como que vai ser feito, vamos fazer. E aí depois que você faz, você tem que testar também, né? Não é só entendi, agora tá perfeito, É execução, fiz, né? entendi perfeitamente o que a pessoa precisa, toma a solução, tá pronta. Depois que faz a primeira parte, né, o protótipo da solução, o MVP, ainda vai muito tempo para você, fiz isso aqui, tá usando certinho? Não. Tá tendo dificuldade aqui, aí vai lá e arruma. Tá funcionando certinho? Não, ainda não. Agora tá dando problema ali, então vai lá e arruma também. Então acho que se pensar assim como aprender, o aprendizado de startup, eu acho que é isso. Você tem que ter muito claro um propósito, né? Nosso propósito era ter ali, construir tecnologias que tivessem impacto real e positivo pro paciente na ponta. Tem que ter, mesmo que indiretamente, tem que ter um resultado, um impacto legal pro paciente. E focar nisso, né? Se manter motivado nisso, mas aprendendo não tem receita mágica. Provavelmente, se a gente começasse um novo negócio agora, teríamos mais facilidade em alguns pontos, mas não seria também, tá aqui, tá pronto, tá feito, o resultado muito rápido, muito bom. Vai sempre ter essa necessidade de você conversar, conhecer o seu cliente, conhecer quem vai estar usando o seu produto e tentar de alguma forma tirar a ideia da sua cabeça, colocar no papel, conversar com o seu time e aquele time conseguir tirar aquela ideia do papel e conseguir entregar num produto, entregar uma solução. Eu acho que um exemplo prático dessa questão de ouvir bem o usuário e também um pouco que foi, acho que talvez um defeito de sermos engenheiros, né? É a questão, existe um termo na área de inovação que se chama job to be done. Então, o seu cliente, né? O seu cliente, o seu usuário da sua plataforma, da sua solução, qual que é o trabalho que ele precisa realizar, né? Vamos pensar... um aplicativo financeiro, ele precisa fazer pagamentos, ele precisa gerir uma conta, ter um extrato de relatórios. Esse é o trabalho que ele precisa fazer. A gente, por ser engenheiro, a gente queria fazer soluções, né, mirabolantes, maravilhosas para monitoramento de pacientes, algo em tempo real. Se o profissional que está na casa do paciente registrou alguma coisa, o gestor ele já receberia de todas as formas possíveis, assim. Então a gente conseguiu fazer, a gente desenvolveu, né, gastamos tempo fazendo isso. Muito tempo. E depois a gente começou a validar, a gente participou de outros programas também da USP de inovação. E aí a gente parou para sentar melhor. Não, mas calma lá, qual que é o job to be done do nosso cliente? Que são empresas de atenção domiciliar. Só também um parênteses, né? Atenção domiciliar é toda atividade que envolve um profissional de saúde indo na casa do paciente entregar alguma assistência, né? Um procedimento, um plantão, uma internação, às vezes até só um cuidado de cuidador. Isso a gente entende por atenção domiciliar. Então, qual que é o trabalho que o nosso cliente precisa ter? Isso parece óbvio do jeito que eu vou falar agora, mas foi um estalo fantástico para nós. O trabalho dele é entregar o que foi combinado. Simples assim. E combinado com quem? Seja com a família. Então família, o seu paciente, o seu familiar está acamado, eu preciso entregar esses cuidados dessa forma, nesses plantões, com esses profissionais. Ou com um plano de saúde. Então, plano de saúde, eu preciso fazer esse tipo de atendimento, esse plantão, eu vou usar esses recursos. Por quê? O que acontece? Se ele não entregar o que foi combinado, ele vai ter uma glosa. Basicamente, ele vai demorar mais para receber por aquele serviço. É quase que um prejuízo, porque ele já gastou aquele recurso e ele ainda não vai receber. Ou ele pode ter até uma rescisão de contrato, ele pode, né, outras consequências até piores para o negócio. Então, quando a gente percebeu que esse é o job to be done, não é, na verdade, é importante ele monitorar a saúde do paciente, importantíssimo. É importante ele saber que o paciente está bem. Mas a empresa, ela precisa entregar o que foi combinado. Todo o resto vem depois, né? E aí a gente mudou completamente a nossa filosofia do produto. Ainda temos todas as soluções de monitoramento, toda a gestão da saúde do paciente, mas aí a gente percebeu que não, se for só por isso, as empresas às vezes não vão contratar. A gente não está resolvendo todas as dores que elas enfrentam, né? Então foi nesse estalo de entender o job to be done dos nossos clientes que aí a gente começou a ganhar atração, começou a desenvolver ferramentas ali que tiveram uma maior aderência, né, com o cliente. Esse conceito é muito legal. Inclusive, tem um livro, né, Muito Além da Sorte, do Clayton Christensen, que ele define muito bem esse. Foi inclusive um dos livros que a gente discutiu na nossa comunidade aqui do HackMed Club. É um dos livros aí de finanças, eu acho, dessa parte mais de gestão e empreendedorismo, que realmente tem que estar ali se você se interessa por esse tema, quer começar um negócio, acho que você precisa entender um pouco mais desses conceitos. E para mim tá muito claro, assim, que exatamente, muitas pessoas esquecem que
a empresa existe para resolver um problema, para resolver um trabalho, facilitar um trabalho, né? A pessoa está em um lugar, ela quer chegar em outro e a sua empresa... Startups e empresas tradicionais também. Exato. Qualquer negócio serve para isso. E muitas pessoas ficam muito fissuradas na tecnologia e esquecem desse outro lado, que é o mais importante de tudo. Não importa só a tecnologia é ferramenta, né? O que importa é o problema que você está resolvendo e o quão doloroso é para aquela pessoa passar por essa experiência sem você, né? Eu acho que isso é o que vai mensurar se faz sentido ela contratar o serviço de vocês. Ela está sem vocês, vai ser se for uma dor realmente grande, você pode apresentar uma solução que resolve mais ou menos ali, o cara vai querer com certeza essa solução. A gente, num programa que a gente participou da USP, o pessoal usava o termo cabelo pegando fogo. Que era assim, estou numa empresa, eu tenho um problema, assim, assim, me tira o sono porque eu tenho aquele problema, eu não gosto, eu não quero saber, eu pago, me dá a solução que eu pago, né? Então, isso foi uma coisa importante. E aí, só complementando disso do Job to be Done, a gente participou de um outro programa também em Barretos, com o Arena, né? Lá eles davam um conceito que foi muito legal pra gente direcionar um pouco o produto, né? E quando a gente tá falando aqui de empreendedorismo, startup, tudo é junto, né? Mas isso é comercial, isso é financeiro. É a mesma coisa, produto, financeiro, tudo é junto, né? Então eles colocaram que a gente é uma empresa B2B, né? Então só dos conceitos aqui, B2B nós somos um business to business. Então nossa empresa vende soluções para outras empresas, nossos clientes são outras empresas. E aí nesse programa o Guilherme tinha comentado, né, que tem 4 fatores principais para uma empresa comprar de outra empresa. Ou eu vou aumentar o faturamento daquela empresa que está me contratando, ou eu vou reduzir o custo, ou eu vou melhorar a operação, ou tem alguma lei que obriga aquela empresa a ter uma solução igual a minha. Então, por exemplo, assinatura digital, né? Tem algumas leis que obrigam, você que vai usar o cartório ou você vai assinar digitalmente com um certificado ICP de alguma magnitude. Então, seria esse 4º modelo, né? E aí quando a gente pensa job to be done, não é que o monitoramento, por exemplo, não seja um job to be done daquela empresa. Ele pode até ser, mas é o que você falou, não é uma dor que está tão latente, ele tem muitos outros problemas antes de pensar no monitoramento do paciente, né? Então, a empresa de atenção domiciliar, ela quer que os pacientes dela estejam bem, ela quer que eles estejam saudáveis, que eles gostem da empresa, que eles recomendem, né? Que empresa não quer uma propaganda do próprio cliente, né? Uma propaganda boca a boca que é a melhor que existe. Então, existe sim esse job to be done, mas daí quando a gente pensa nesses 4 fatores, eu monitorar o paciente, eu aumento a receita diretamente, é um pouco difícil de eu aumentar, né? A não ser que eu cobre mais da família, eu cobre mais do plano, mas não é tão simples você aumentar o preço, né? A gente sabe, eu te ofereci esse serviço, agora eu vou cobrar mais para fazer muito do que eu já faço, né? Só que eu vou te cobrar. Então, é difícil fazer isso. Então, aumentar a receita ia ser difícil. Reduzir custo, tem essa questão da glosa, que talvez eu conseguisse, de alguma forma, evitar uma rehospitalização, evitar algum problema, mas a glosa especificamente eu não conseguiria reduzir ela com o monitoramento do paciente. Eu melhoraria a operação, talvez, né? Então, monitorando o paciente, talvez eu evite que ele seja hospitalizado, evite problemas, mas como eu mensuro isso? Porque eu estou realmente melhorando essa operação, né? Então, e aí não existe nenhuma lei que obrigue, não existe nenhuma regulação que obrigue a monitorar. Então, dentro desses 4 pontos, o monitoramento do paciente, ele era pouco latente, né? Não, hoje, os nossos clientes, todos os nossos clientes, eles usam de alguma forma o monitoramento e gostam, né? Se tem algum problema com o paciente, o gestor pode receber no WhatsApp, falando, o paciente está com tal problema, quem está lá com ele é esse colaborador e esse número. Ele já do WhatsApp consegue resolver tudo isso. A gente tem um sistema que é integrado com o WhatsApp, então é seguro, né? A gente faz uma camada segura no WhatsApp, tudo certificado dentro da lei, né? Que eu não posso usar o WhatsApp diretamente, aquele baixado certinho. Então, a gente tem um sistema para gerenciar tudo isso e facilitar. Então, todos os nossos clientes usam. Mas eles não contrataram por isso, né? Eles contrataram porque eles precisavam coordenar os atendimentos. Então, você me contratou para cuidar do seu bisavô, que eu preciso fazer tais plantões, eu preciso garantir que vai ter um cuidador lá, vai ter um enfermeiro uma vez por semana, eu vou aplicar tais medicações. Você me contratou para isso. É óbvio que eu, como empresa, eu quero que o seu familiar ele esteja bem cuidado, que no final do contrato você fale, putz, essa empresa é legal, me atenderam super bem. Quando teve um problema, eles me ligaram na hora, conseguiram resolver. Você quer isso. Mas o que você me contratou para fazer foi entregar esses plantões, entregar essas visitas de enfermagem e essas medicações. Então, o primeiro problema é, eu preciso garantir que a família do Cauê vai receber isso aqui. E aí, quando a gente pensa, né, nesses 4 problemas, aumenta a receita, não necessariamente que você já está vendendo o contrato, mas reduz o custo,
porque eu não vou ter os problemas, eu diminuo um pouco o risco da glosa, eu consigo melhorar a operação, a contratação dos plantões, e aí na melhoria da operação isso é visível, né? Você consegue medir quanto tempo eu demando para fazer essa operação, quanto tempo eu preciso para gerar as escalas, para monitorar tudo isso, gerar os relatórios, gerar os fechamentos, e o principal, né? Garantir dentro daquela operação que tudo que foi combinado está sendo cumprido, ver o que não está sendo cumprido e conseguir agir. Então, hoje eu tinha 25 plantões para realizar. Aí abri lá o painel às 8 da manhã, todo mundo começou a fazer o check-in. O Pedro não fez o check-in na casa do paciente. Já consigo ligar, já consigo ver. Aconteceu alguma coisa? Putz, bati o carro, não vou conseguir. Já consigo realocar um outro colaborador. Isso instantaneamente. Então, na questão da operação, fez sentido, né? Dentro desse job to be done. Esse é o job to be done de garantir que a operação ocorra. Então, esse foi talvez o ponto que a gente viu. Não, isso faz sentido. O monitoramento é um job to be done, mas ele assim, é terciário dentro da ordem de prioridades, né? Porque se a empresa conseguiu garantir que te entregou tudo, você vai ficar satisfeito, né? Você contratou eles para fazer isso. Às vezes vai ter problemas, às vezes vai ter alguma intercorrência, mas entende-se, né? Então, quando a gente consegue colocar no final o monitoramento, ele é um plus que o pessoal gosta, né? Então, é um diferencial, o pessoal gosta, mas o motivo principal deles contratarem eu preciso garantir que tudo que foi combinado está sendo entregue para esse paciente. Eu acho que outra forma de ver isso também são aquelas expressões nice to have, should have e must have, né? Uhum. Então, isso na área da saúde, até para os empreendedores aí da área da saúde, importante. é até uma armadilha na área da saúde, porque não existe uma ideia na área da saúde que vá melhorar a vida do paciente, vá ter uma maior prevenção na saúde, que alguém vá criticar. Isso é armadilha. Se você tiver uma ideia maravilhosa de eu vou mandar mensagens para o idoso todo dia para ver se ele está fazendo tudo que ele precisa e tal, ninguém vai falar que não faz sentido. O idoso vai se cuidar melhor, maior aderência medicamentosa, etc. Isso foi um erro nosso no começo também, eu já vou descrever melhor. Mas ninguém vai falar, não, essa ideia não faz sentido, está errado. Esse é o problema. Não queremos saber desse dado, né? E aí também, só comentando disso, profissional de saúde, ele sabe muito bem cuidar do paciente, né? Mas não participam da criação do sistema, de uma estruturação. Então, a gente vê uma certa dificuldade, né? A gente já entrevistou muitos profissionais. O que você gostaria de saber sobre o paciente? Eles listam, assim, 1 milhão de coisas. Aí, quando a gente vai... E no dia a dia, o que você olha? Ele olha 3, 4 tópicos, porque não dá tempo, né? Eu estou ali trabalhando com dezenas e dezenas de pacientes num plantão. É inviável falar, não, eu vou ler todos esses dados, eu vou conseguir analisar isso num plantão, numa emergência. Não tem como. Então, o profissional de saúde quer, né? Porque ele quer atender bem. A gente sabe, né? A gente vê isso na fala mesmo, né? Eu quero saber tudo isso. Mas é inviável. Então, esse é um ponto, um complemento, assim, que é uma armadilha mesmo. Você tem que prestar bastante atenção. E a armadilha é justamente porque aí você fica distraído com essas coisas que ninguém vai falar pra você que não é interessante, mas... É nice to have. Exato. É legal, é interessante, mas não é o que a pessoa precisa, entendeu? E ninguém vai pagar... A segunda etapa, ninguém vai pagar por aquilo. Então, em 2021, a gente já estava desenvolvendo os primeiros aplicativos da Lonvi. A gente fez uma validação com um grupo de idosos e o foco era realmente direto para o paciente. Não era, hoje a gente trabalha com profissionais que estão cuidando de um paciente, né? Mas na época a gente queria... Até o nome Lonvi, né? Tem a ver com longevidade. A gente tinha um foco muito grande desde o começo no público idoso também. De estar na mão do paciente a solução de vocês. No começo a gente tinha muito essa ideia. E a gente fez a validação como toda startup tem que fazer, colocando na mão do usuário. A gente entrevistou, acho que naquela primeira foi uns 20 idosos, depois a gente fez outra rodada também. Deixamos o aplicativo na mão deles e montamos o plano de cuidados com cada um. Então a gente conversou, foi uma experiência muito legal, assim, que eles relataram a rotina, o que eles tomavam de medicações, exercícios, alimentação. E uma senhora, ela mandou até um áudio, a gente tem esse áudio até hoje, que é assim, muito importante para nós. A gente montou todo o plano de cuidado, ela tinha 5 medicações, atividade física todo dia e tal. E aí a gente falou, senhora, pode começar agora as suas rotinas e vai relatando no aplicativo, né? E ela começou, no primeiro dia fez tudo certinho, no segundo também. No terceiro ela mandou um áudio de 2 minutos e pouquinho, elogiando assim, né? Falando, o aplicativo é muito legal, mas eu já faço tudo isso. Eu não preciso dele me lembrando e ainda, se eu ficar tendo que registrar, é chato, né? É burocrático na minha rotina. Aquilo para nós foi um estalo justamente nessa questão do nice to have. Então,
o outro lado, se tem o médico dela acompanhando aqueles dados, fantástico. Ele vai ver se ela está cumprindo tudo, está deixando de tomar alguma medicação. Mas na prática não funciona, porque, né, a gente estava atrapalhando a rotina dela. Então aí você tem que levar em conta o que o usuário está disposto a fazer, o que ele realmente precisa na rotina dele. Então esse conceito do nice to have, must have, should have é muito importante para quem está principalmente criando as suas ideias, as suas soluções. E você tem que sempre buscar o must have. Como a gente falou da questão do monitoramento do paciente, a gente vê como um should have. Mas talvez não é isso que vai fazer a empresa contratar. Você resolvendo o controle de pendências, a gestão do que tem que ser entregue, esse é o must have. Né? O should have é o monitoramento, e aí só valoriza seu produto, só te diferencia em relação aos competidores. Mas esses conceitos assim, foram estalos para nós no nosso desenvolvimento. E aí a gente acaba agora, tem ideias assim, às vezes, putz, essa ideia é super legal, a gente é muito crítico agora, até um pouco chato, né? Será que é importante mesmo? Será que dá para fazer? Coloca na matriz lá de esforço, se compensa ali? Isso. Exato. E falando então, já que a gente entrou um pouquinho no tema da Alonvi, qual que é a visão de vocês hoje, assim, o que é a Alonvi hoje, assim, resumidamente, se pudesse falar para quem está ouvindo a gente, e qual que é o foco de vocês aí nos próximos anos, onde que vocês querem chegar com a empresa? Perfeito, a Alonvi é uma empresa de tecnologia e a nossa missão é muito clara de ser o jeito mais fácil de cuidar dos pacientes fora dos ambientes hospitalares. Então, tudo que a gente faz, todas as tecnologias que a gente cria são para habilitar profissionais de saúde cuidarem do paciente de uma forma mais fácil. Na área da saúde, aqui no Brasil principalmente, a gente vê muita dificuldade em coordenar trabalho, né? Porque por conta do desenvolvimento do país, questões econômicas, questões de oportunidade, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, é muito desagregado. Então, é difícil a gente ver um paciente que eu consiga saber como esse paciente está, como foi o passado dele. Então, se o paciente ele foi atendido no hospital A e ele mudou de região na mesma cidade, foi para o hospital B, dificilmente esses hospitais vão ter algum contato, eles vão ter alguma informação compartilhada para dar suporte para esse paciente. Também, assim, a gente vê casos em alguns lugares que a gente faz projeto, no mesmo estabelecimento de saúde tem 3, 4 sistemas ali, um para ver exame, um para fazer a receita, um para ver o que o paciente qual tratamento ele está fazendo, e o outro para fazer a evolução de um tipo de profissional, né? Então, eu sou médico, eu vou evoluir nesse sistema, eu sou fisioterapeuta, eu vou evoluir naquele outro. Então, o foco hoje da Alonvi é criar tecnologias que ajudem, de fato, a cuidar desses pacientes. A gente tem esse foco de ser fora do ambiente hospitalar, porque já existem muitas soluções para o ambiente hospitalar, soluções já muito robustas, que não faz sentido a gente tentar fazer do zero de novo, né? A gente quer fazer coisas que complementem. Então, dentro da área de atenção domiciliar, a gente tem o nosso produto, que é o Alonvi Care. Ele é um produto que cuida desde a parte assistencial até a parte administrativa dessas empresas, na frente de gestão. E a gente tem o aplicativo Alonvi Care, que é para o profissional de saúde. Então, cuidador, técnico, enfermeiro, físio, médico, qualquer profissional de saúde ele pode utilizar isso para fazer a coordenação do trabalho. E a nossa ideia é potencializar essas soluções para que elas se comuniquem, que elas se integrem, que elas possam estar juntas às outras soluções, né? O nosso foco é muito forte assistencial e administrativo, pensando na home care. Mas não existe isso de eu vou trabalhar só aqui na home care, na atenção domiciliar, na empresa de cuidadores. O paciente ele não é exclusivo daquele nicho. O paciente que está ali em uma home care, ele vai ter suporte de uma clínica, de um geriatra, de um neuro, de um cardio, às vezes de mais de um profissional. Vai ter um time de enfermagem que conhece aquele paciente, sabe o que ele tem, como que é a reação dele para o cuidado. Então, quando a gente vê atenção domiciliar, é muito difícil a gente falar de atenção domiciliar segmentada. Ela por natureza, ela é multiprofissional. Então, eu vou precisar do médico, vou precisar do enfermeiro, vou precisar do físio. Então, pensando assim, que hoje a Alonvi é uma empresa de tecnologia voltada para atenção domiciliar, que quer gerar jeitos fáceis de fazer isso, né? E aí, dentro dessa projeção de futuro, a gente quer que as nossas soluções elas se integrem com o maior número de soluções possíveis para trazer essa conectividade, né? Não é uma ilha. A atenção domiciliar ela tem que estar ligada. Tem que estar ligada com o hospital, tem que estar ligada com uma unidade básica de saúde, com farmácia, com outros centros de tratamento para realmente potencializar. E aí, só, né, por que de tudo isso? O Brasil hoje está passando por uma crise não só no setor de saúde, né, mas
todos os países estão ali com uma dificuldade econômica recente, mas o setor de saúde no Brasil a gente vê bastante prejuízo, né? Não só no setor público, que tem ali uma quantidade de recursos por paciente baixa, né, para atender todas as demandas da população, mas o setor privado, né, a saúde suplementar também está passando por um período de dificuldade. Então, a gente tem que pensar em outras soluções, o que dá para fazer, o que ocorre. Quando a gente olha para outros países, né, então Canadá, Inglaterra, Espanha, o próprio Estados Unidos, que embora tenha um sistema de saúde bem diferente do Brasil, também já passou por períodos mais difíceis na saúde, né? O que eles fizeram? Então, o que está acontecendo? Né? O Brasil está envelhecendo, então a gente tem uma população de idosos crescendo proporcionalmente em relação à população mais jovem. Isso gera uma sobrecarga no setor de saúde, porque conforme a população vai envelhecendo, ela vai ter mais demandas de saúde e aí vai aumentar os custos assistenciais com saúde. Então, esses outros países eles já experimentaram, né, essa transição, esse aumento do volume de pacientes idosos. E o que aconteceu? O que eles fizeram? Então, a gente está passando por isso, a gente está vendo os custos subirem. O que a gente vai fazer? E aí existem milhares de possíveis soluções, né? Não existe uma solução única que resolve todos os problemas, mas todos esses países adotaram bem forte a atenção domiciliar, porque é um jeito eficiente de cuidar do paciente. O paciente está na casa dele, ele se sente confortável, ele tem autonomia para realizar coisas que ele precisa, que ele demanda, ele tem privacidade em alguns aspectos, né? Na maioria dos aspectos, para fazer o próprio tratamento. Então, a recuperação ela é potencializada por isso, mas também a demanda de profissionais, né? Então, o médico pode passar na casa do paciente, o enfermeiro pode ficar um tempo com o paciente dando algum suporte, pode ter um técnico, um cuidador. Então, eu consigo reduzir o custo ao mesmo tempo que eu potencializo o cuidado, a recuperação desse paciente. Então, foi potencializada a atenção domiciliar em todos os países e o resultado foi positivo. Então, reduzi custo, melhorei a qualidade do atendimento, criando um modelo de atenção domiciliar. Então, a ideia é, o paciente foi hospitalizado, eu quero mandar ele para casa com segurança, com qualidade, mas em um período de tempo curto. Eu não quero que ele fique ali no hospital, né? Ninguém gosta de ficar hospitalizado, a família, por mais que, né, eu quero que o meu familiar, meu parente saia bem do hospital, mas eu não quero que ele fique ali muito tempo, eu quero que ele saia bem e que eu possa dar suporte. Então, a ideia, né, no futuro é que a deshospitalização ela ocorra mais rápido e que a gente tenha essa transição do cuidado entre eu estou no hospital, estou hospitalizado por alguma razão, fui para casa, vou manter um atendimento em casa para manter esse paciente bem, com segurança, com tratamento de qualidade e também ter times que eu possa acompanhar uma população, né? Então, paciente idoso, paciente crônico, tem algumas demandas de saúde que não, às vezes, quando dá o problema já está bem tarde, né? A questão da diabetes, tem uma porcentagem muito grande da população que tem diabetes e nem sabe, né? Problemas cardíacos, a mesma coisa. Então, esses países também, além dessa parte da deshospitalização, focaram na prevenção e no rastreio da população. Isso tudo com ações de atenção domiciliar. Então, eu ter o time que vai à casa do paciente, faz um rastreio, faz um acompanhamento, dá suporte periódico, né? Não é todo dia, não é toda semana, mas uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, eu ter ali algum acompanhamento com o paciente que eu sei que tem algum risco. Isso ajuda bastante a trazer economia para o setor e a percepção de qualidade do paciente também, né? Estou pagando plano de saúde, estou sendo assistido. O pessoal vem aqui, conversa comigo, me atende, faz exame. Então, isso é uma coisa que já aconteceu lá fora e a gente vê que está começando a acontecer aqui também, principalmente agora por conta dessa crise, né? É necessário. Se não fizer, o sistema vai entrar em colapso. Então, é isso que a gente vê da Lonvi, a oportunidade, como a gente quer atuar nesse setor. Olhando para países que já passaram por algo parecido com o que a gente está vivenciando hoje. Exato. E pensando na visão do paciente, além do conforto de receber todos os procedimentos em casa, até saiu uma matéria na Folha de São Paulo semana passada, da diminuição do risco de infecção também. Uhum. Então, as infecções hospitalares são, né, um perigo enorme para o paciente que está hospitalizado. Então, se você tem, às vezes, um paciente que já é bem fragilizado, com várias doenças crônicas, e ele pode ser tratado em casa, vai ser mais barato para quem está financiando aquilo, seja o setor público, seja o setor privado, e vai ser mais confortável para ele e para a família. A gente já conversou com vários profissionais, né, que relataram que no começo a família até achou esquisito. Não, como assim? Eu quero que ele seja internado, né? Eu quero levar ele para o hospital. E depois não queria parar a atenção domiciliar, porque era muito mais prático para a família. E também diminui
o risco de infecções. E aí, então, a gente aposta muito nessa questão da atenção domiciliar no Brasil. O próprio SUS já tem iniciativas muito legais nisso, o programa Melhor em Casa, a estratégia de saúde da família, né, os agentes de saúde da família. E muitas empresas estão seguindo esse caminho de investir nesse cuidado domiciliar, porque isso acaba sendo mais barato, né, do que você manter o paciente no hospital. Se você já consegue fazer algo que dá mais qualidade e tem maior custo-benefício, não tem por que não escolher esse caminho, né? Então faz todo sentido. E falando na parte de inovação, que a gente adora falar de dores, né? Qual que é a dor do nosso usuário, qual que é a dor do nosso cliente? A gente sempre gosta de falar que uma operação de atenção domiciliar é mais difícil do que uma operação, às vezes, hospitalar, de uma clínica, porque cada casa de um paciente é uma sede da sua empresa. Você tem que gerenciar um time de plantonistas, um time, toda uma logística de operação, gerenciar o estoque, gerenciar todos os procedimentos, as escalas, né? Toda a organização, você tem que também monitorar isso em tempo real para garantir que está sendo entregue aquele cuidado para o paciente. E é aí que a gente está apostando com a tecnologia. E também só adiantando um pouquinho, um pouco dos nossos planos futuros, né, sem dar muitos spoilers. Fica à vontade. A única certeza que a gente tem é que a gente não quer ser só um software. A gente quer ser realmente um promotor da atenção domiciliar no futuro. E é isso que a gente está agora estudando bastante como vai funcionar. Muito bom. E aí, para quem está ouvindo a gente, se eles quiserem saber mais da solução de vocês, conhecer, até eventualmente contratar, se tem uma empresa, quem que é o contratante de vocês? Você fala assim, tá ouvindo a gente agora, fala assim, putz, eu acho que para você serve a Lonvi. E como é que ele encontra vocês hoje? Perfeito. Qualquer profissional de saúde que preste algum serviço em domicílio, ele se beneficia das nossas soluções. Obviamente, ele tem mais benefícios se ele tem um time, por exemplo. Então, se ele é autônomo, tem soluções que a gente tem alguns clientes, inclusive, que são só eles são a própria empresa, né? Não é um MEI, mas é um profissional autônomo que faz atendimentos em casa. Então, a gente tem alguns casos que utilizam a nossa solução assim. Então, já tem alguns benefícios do controle das informações, da gestão das agendas, do monitoramento. Então, tem essa possibilidade. Mas qualquer profissional que faça atendimentos em casa, que queira controlar, monitorar seus pacientes, dar suporte, coordenar essa operação, ele tem benefício. Então, seja o dona de uma home care, um gestor de uma home care, seja um enfermeiro ou uma enfermeira que abriram uma empresa de cuidadores, eles podem contratar a Lonvi, que a gente consegue dar suporte de ponta a ponta, desde a gestão administrativa mesmo, né, os documentos dos profissionais, as escalas, o que eles têm que fazer, os pagamentos, até a parte assistencial mesmo. Esse paciente fez essa aferição, ele fez essa evolução está certa, está errada, então ponta a ponta do atendimento domiciliar, ele vai se beneficiar da Lonvi. E onde que eles acham para contratar vocês? Pode encontrar a gente no nosso site, tem um portal de cadastro, www.lonvi.com.br, ou nas redes sociais. No Instagram é Lonvi_Saúde, no LinkedIn só procurar Lonvi, aí encontra a gente. Facebook também, Lonvi, encontra a gente. Queria, antes de encerrar o nosso podcast, trazer uma pergunta mais que a gente falou um pouquinho do perfil. Vocês acham que hoje tem perfil para ser empreendedor na saúde? Tem gente que vocês acham que não tem perfil, tem perfil? Como é que vocês enxergam isso? Assim? Quem que pode empreender nesse mercado? Tem que ser médico, tem que ser engenheiro? O que vocês enxergam hoje, depois de 4 anos aí trabalhando no setor? Eu acho que, independente da sua área de atuação, de onde você veio, você tem que ter, no mínimo, algum contato com pessoas da área da saúde, né? Então, a gente começou só engenheiros, mas a gente, desde o começo, percebeu, não, a gente precisa correr atrás de pessoas, trazer pessoas para o time da área da saúde, validar a todo momento. Como o João falou, às vezes a gente é até pessimista demais, porque a gente aprendeu que não dá para confiar só nas nossas impressões. A gente tem alguma coisa nova, alguma ideia nova, vamos conversar com alguém da saúde. Seja um usuário, seja uma pessoa de confiança, ou até realmente trazer para a sociedade, né? A gente trouxe o Dr. Venceslau Coelho, médico geriatra, aqui no HC, e no Sírio também. Então, desde o começo a gente percebeu, não, a gente tem que estar próximo de pessoas da área da saúde. Ele entrou como um advisor na empresa de vocês, seria no quadro societário, né? Isso, hoje ele é diretor de saúde, né? As partes mais importantes, assim, a gente conversa com ele, mas entrou como advisor, entrou como amigo, né? Ele falou, dá uma ajuda aqui, e aí a gente foi estreitando o relacionamento. E aí ele virou diretor de saúde. Mas, assim, resumindo o que eu falei, acho que se você veio da área de design, de engenharia, financeiro, a gente já viu founders também da área financeira e vindo para a área da saúde, esteja próximo de pessoas do ramo, porque não adianta você achar os nice to have, quando na prática, quando você for colocar para rodar, for investir, você vai ver que você planejou mal, né? Então, acho que do meu lado é isso, tem que ter... Tá próximo de alguém de saúde.
Mas é possível, de qualquer área é possível. Eu compartilho disso, eu acho que tem que ter alguém da área da saúde. É difícil você trazer alguém da área da saúde especificamente para uma startup, então isso é um processo difícil, porque o assistencial, principalmente, né, o assistencial, que é onde tem mais informação sobre a área da saúde, tem pouco conhecimento, não está na rotina deles o planejamento de uma construção de um produto, então isso é difícil. Então é importante ter ali advisors que possam te dar suporte. Eu recomendaria mais ainda ser muito parceiro dos seus primeiros clientes. Nosso primeiro cliente, ele é assim, muito próximo meu hoje em dia, manda WhatsApp, tipo, se tem alguma coisa nova, inclusive hoje é a minha primeira validação. Eu falo, a gente pensou nisso, o que você acha? Putz, legal, ou não, isso aí não funciona, isso é uma porcaria. Então, eu acho que isso é uma coisa legal também, tente ficar o mais próximo possível dos seus primeiros clientes. Os early adopters. Né? Isso, early adopters, conceito famoso de startups, porque vão ser as primeiras pessoas que vão apostar em você, e se elas estão apostando em você é por alguma razão, né? Tipo, gostei ou vi ali algum potencial. Então, os primeiros clientes, eles ajudam muito, e no nosso caso, a gente teve clientes que eram assistenciais, de alguma forma, e isso, assim, eu aprendi absurdo, né, com eles, principalmente porque eu fico mais na parte comercial, de suporte ao cliente. Então, assim, tem um relacionamento bom e consegui aprender muito. Então, acho que isso é importante. Uma outra coisa que daí coisa minha, né? Não sei se isso é correto ou não, mas tem que definir bem o foco do que é a sua empresa. É uma startup, eu quero escalar, é uma tech startup, é uma parte de convênio, estou fazendo um novo convênio, um plano de saúde. O que você está fazendo? Se você for ter uma tech startup, né? Então tem uma startup de base de tecnologia, você tem que ter um time de tecnologia. Tem que ter ali alguém sócio ou muito próximo da operação que é de tecnologia. A mesma coisa, eu vou oferecer um serviço de saúde, eu vou oferecer curativos, vou oferecer antibiótico terapia. Tem que ter um profissional de saúde que sabe fazer isso. Porque, por mais que a gente veja, a gente consiga contratar pessoas, consiga montar o time, o dia a dia, as decisões importantes de longo prazo, elas têm que ser tomadas por quem está pensando no longo prazo da empresa. Então, às vezes, você fala, não, eu vou fazer uma empresa de tecnologia, não tem ninguém de tecnologia no time. Aí você contrata, talvez, uma software house. A software house ela tem o trabalho de desenvolver o produto, mas a estratégia ela tem que estar ali no dia a dia. E tecnologia é muito difícil, saúde é muito difícil. Você vai mexer com um plano de saúde, com certeza tem um monte de regulação que é muito difícil. Então, isso é um conselho para founders, né? Quem for começar, veja o nicho que você vai atuar e tenta trazer alguém daquela área. Não precisa ser uma pessoa com anos de experiência, mas alguém que esteja disposto a desenvolver bastante habilidade naquilo. Então acho que isso é um perfil, é uma parte do perfil, e eu acho que assim, né, um pouco clichê, mas o objetivo mesmo que você tem com o seu negócio. Na área da saúde é difícil assim, você vender alguma coisa, você vender uma solução para uma empresa grande, né, um hospital, tem que ter muita responsabilidade por trás, você não está criando uma solução, pode ser simples, conceitual, de fazer, mas no final do dia você está impactando realmente o trabalho de algum profissional de saúde ou de algum paciente. Então, vai demorar para você conseguir vender isso. Não é rápido, é difícil, é demorado. Então, você tem que querer fazer realmente alguma coisa, tem que querer muito fazer alguma coisa. Entrar somente por dinheiro, assim, tem outros setores, eu recomendaria outros setores, assim, pelo menos no... Acho que a gente fala um pouco disso na saúde mesmo, o propósito acaba pegando até como um motivador, porque às vezes parece que é mais fácil desistir do que seguir empreendendo, né? Se você não tem um propósito claro ali do porquê que você existe, às vezes você fala, puta, não vale a pena isso. Sim, tem retorno, né? Com certeza tem retorno, mas eu vejo, pelo menos, que é mais demorado do que em outros setores e você bate muito mais a cabeça, porque o nível de responsabilidade, o nível de demanda mesmo é diferente. Você, conversando assim com outros founders de outras áreas, tem algumas coisas que são pegadas, assim, são puxadas na área da saúde. Então, assim, dá retorno, mas se você está entrando, porque eu acho que vai ser 6 meses, eu vou montar essa solução, vou vender aqui, vai dar tudo certo. Não é bem assim. Então, queira bastante fazer isso se você quiser empreender na área da saúde. Perfeito. E a gente tem uma última pauta em todos os nossos podcasts que a gente chama de Hacker Conectado. A gente pede para os nossos convidados deixarem uma indicação de livro, filme ou série. Pode ter a ver com o que a gente falou, pode não ter, mas algo que vocês acham importante compartilhar com a audiência que está acompanhando a gente aqui hoje. Acho que de livros, assim,
interessantes. O último que eu vi foi Build, né, do verbo construir em inglês. É do desenhista do iPhone, do designer do iPhone, do iPod, né, lá nos primórdios da Apple. E ele fala justamente do que a gente também comentou aqui, que é construir coisas que merecem ser construídas, que na verdade worth making, né, que valem a pena ser construídas. Então que você tá realmente, putz, eu vou ter um impacto legal, não é só pelo dinheiro, é algo que vai ter um impacto interessante na sociedade, né. Esse foi um livro muito, muito legal, assim, eu já vi outras pessoas também recomendando, vale muito a pena. De série, tem várias séries agora, né, de founders, de situações que dão errado. A que eu mais gostei recente foi We Crashed, da WeWork, que pediu falência essa semana, inclusive. É tudo pra não fazer igual, né? É uma série que, na verdade, é coisas pra se evitar, mas é muito bem construído, o enredo e tudo. Tá então, onde, você sabe? Ela tá na Apple TV. Apple TV. Legal. Tem uma boa também da Silicon Valley, já viram essa? Já. Muito boa Silicon também. Valley. É muito engraçado. Uma comédia muito boa Essa essa. é fantástica. Também tudo que você pode fazer de errado pra criar a sua startup. Não, é muito Só uma curiosidade, né? Em 2021, na pandemia, a gente dividiu o apartamento. Então, bem founders de garagem ali, a gente assistiu Silicon Valley juntos ali, né? De recomendação, assim, vou na parte de empreendedorismo, liderança, um livro que eu achei muito bom, assim, mudou várias coisas do jeito que eu olhava, Dedique-se de Coração, do Howard Schultz, é o fundador do Starbucks. Então ele conta um pouco da história de como foi construída a empresa, o começo, o que estava errado, o que estava certo. Eu gosto bastante desse livro porque ele fala de muita coisa que deu errado, né? Quando a gente começa nessa área, normalmente tem muita coisa do que deu certo, mas tudo que dá certo dá muito errado antes. Então acho que esse livro é bem legal, fala bastante coisa útil, assim. Ele deu muito errado o Starbucks em vários momentos, teve muito problema e ele comenta bastante sobre isso. Então é um livro que eu recomendo. E de série, eu vi, eu não sei o nome, acho que é Super Pumped, que fala do Uber, a fundação do Uber. Sim. Tava na Paramount, mas saiu, pelo menos da última vez que eu vi, não tava lá. É bem interessante, que mostra algumas coisas da empresa, da construção, do próprio founder, né? Tem aprendizados valiosos, aprendizados do que fazer, do que não fazer, né? Ele foi tirado do conselho da Uber, então isso diz alguma coisa, né? Ele não está mais na empresa, mas construiu muita coisa, né? Então, dosar essas coisas é interessante, é uma série bem legal também. Eu acho que hoje em dia tem muitas séries mostrando esse perfil empreendedor. Eu lembro da Nike também, né? Que Air Jordan, conta um pouco da história da Nike. Da Theranos também, da Elisa. Essa aí é muito Essa boa. Tem três séries. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre a história dela, porque realmente marcou ali o Vale do Silício na área da saúde, o problema que você tem na área da saúde de brincar ali com a vida das pessoas, né? Até que ponto você pode... Sim. Aquela que a gente até comenta, né? De antecipação de verdades, né? De, fake it until you make it, né? Você falsifica até você realmente construir, né? Você mente, entre aspas, nesse sentido. E é perigoso isso na saúde, não funciona que nem em outros mercados. Sim, né? sim. Então, acho que é uma outra série que vale muito a pena. Bom, muito legal, cara. Acho que daria pra gente falar muito mais coisa aqui. Mas a gente tem um evento agora, inclusive, do nosso grupo de anjos aqui do HackMed. Faço convite para vocês conhecerem mais aqui da nossa comunidade, participar do clube, participar dos nossos eventos, dos nossos encontros. Para quem quiser mais informação, pode seguir a gente lá nas redes sociais, @hackmed.br, na minha também, @cauegebueno. Eu estou à disposição também para conversar com pessoas interessadas e que queiram realmente fazer parte aí do movimento que a gente está tentando construir aqui na saúde, de construir, acho que é isso, construir soluções que de fato vão melhorar a vida das pessoas, seja os pacientes, seja os profissionais que atuam no mercado. Acho que é isso que a gente prega aqui no HackMed e foi um dos motivos também da gente ter investido na Lonvi. E óbvio, acho que nessa fase que vocês estão, a gente confia muito também na capacidade que os fundadores têm de superar esses desafios, porque a gente sabe que são muito grandes. Então, se você tem interesse por esses temas, gosta dos assuntos, está aí no começo, não sabe muito bem como tirar sua ideia do papel, o que fazer, vem com a gente aqui no HackMed, participa da nossa comunidade, vira um membro aí do HackMed Club, que com certeza vocês vão ter muito a aprender com toda essa galera que está aqui e que em algum momento estava aí, que nem vocês, meio que perdidos, sem saber muito bem por onde ir. E aqui a gente acredita que consegue ajudar vocês a encontrar o caminho. Então, acho que é isso. Muito obrigado para quem ficou aí até o final. João, Vitor, pelo papo, foi muito bom. E para quem está acompanhando a gente, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, indicação de outros convidados que vocês gostariam de ver por aqui. E a gente se vê no vídeo da próxima semana. É isso, um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, Cauê. Valeu. Valeu.